Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral desta semana é Filhos da Promessa. E como verso principal, verso para memorizar, nós temos aqui um texto maravilhoso em São Mateus 28, verso 20, onde diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estamos lembrados que Deus é o Deus de promessas, que Deus é um Deus que faz pacto com a humanidade a fim de resgatar, a fim de salvar. Por isso, Salmo 50, verso 5 diz: Reúna-me, meus santos, os que fizeram um pacto comigo com sacrifício. E afinal, qual é o propósito do pacto? De fato, o que Deus quer fazer com aqueles que vêm a Ele em aliança eterna? Descobriremos as respostas a essas perguntas estudando o pacto que Deus fez com Abraão. No pacto, Deus tinha a intenção de proteger, abençoar, salvar, anunciar e engrandecer. E falando sobre proteção, Deus aparece aqui como um escudo. Em Gênesis 15, verso 1, nós lemos: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. E a frase que merece análise aqui é a seguinte: Eu sou seu escudo. Deus se apresenta a Abraão pessoalmente. Ele não é um escudo, mas ele diz: Eu sou teu escudo, o escudo de cada um de nós. Outros autores bíblicos também viram Deus como um escudo. Por exemplo, Moisés escreve em Deuteronômio 33, 29, Davi em Salmos 7, 10 e 18, 30. Mas isso implica em quê? A exemplo do que nós falamos anteriormente, esse escudo ele aparece como uma proteção física. Deus pode nos livrar de qualquer perigo, embora Ele às vezes decida não fazê-lo. Mas isso não descarta o seu poder e a sua intenção de sempre nos proteger. Outra situação é que Ele pode ser uma proteção contra a tentação. 1 Coríntios 10, 13 aborda esse tema, onde nós lemos que Deus sempre protege da tentação aqueles que pedem a Ele. O fato é que se nos protegermos atrás dele, o escudo divino sempre nos protegerá de circunstâncias que poderiam nos impedir de alcançar a nossa salvação. E quando lembramos aqui o nosso tema geral, que é Filho da Promessa, tendo em vista que estamos estudando sobre pactos que Deus fez com a humanidade, ou seja, a sua aliança eterna conosco a fim de nos salvar, lembramos a aliança que Deus fez com Abraão. E por isso é muito importante ressaltarmos que não há como falar sobre o pacto de Deus com Abraão, a sua promessa de fazer benditas todas as nações através dele, sem falar sobre o Messias. Jesus Cristo é, de fato, o maior descendente de Abraão. Ele, Jesus, é o verdadeiro filho da promessa. Nele é que, de fato, todas as nações da terra teriam possibilidade de serem salvas. E quando nós lemos Gênesis 12, verso 3, nós vemos o seguinte: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E será que seria possível todas as famílias da terra serem abençoadas através de Abraão? Vimos que, por um lado, através dos descendentes físicos de Abraão, o mundo conheceria o plano da redenção. Mas a bênção completa viria através de sua semente, ou seja, a semente de Abraão, descrita em Gênesis 28, verso 14. Paulo esclarece que a semente prometida refere-se especificamente a Jesus Cristo, em Gálatas 3, verso 16. O próprio Redentor torna-se o meio pelo qual os compromissos da aliança e todas as suas outras promessas sejam cumpridas. E é então, nesse sentido,
que Deus faz a promessa do Messias. 1 Coríntios 15, 57 diz: mas a graça de Deus é que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Em um mundo dominado pelo pecado e pelo mal, nossa única segurança de alcançar um mundo melhor é refugiar-nos no escudo e confiarmos somente nele. Vale lembrar que o que era impossível para nós, pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus tornou possível com a sua morte e ressurreição. Ainda hoje, Ele continua a interceder por cada um de nós através de sua intercessão no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, 14 a 16 e 7, 25. Jesus é o cumprimento definitivo da promessa de pacto de Deus a Abraão. E podemos concluir que ele, de fato, é o filho da promessa. A profundidade da promessa de Deus é que ele faria uma grande e poderosa nação. Em Deuteronômio 4:6 nós lemos o seguinte: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos de todos os povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é a nação sábia e entendida. Este era o propósito original de Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão nem sequer tinha um filho para herdar dele. No entanto, quando deixaram o Egito, os descendentes de Abraão já eram um grande povo. Deus ratificou sua aliança com este povo e confiou-lhes uma missão concreta: ser um exemplo para todas as nações, uma luz na escuridão. Isaías 60, versos de 1 a 3. A intenção divina era que a humanidade procurasse o Deus de Israel e aceitasse o Messias, o Salvador do mundo. Cristo deveria ser levantado diante das nações e todos os que olhassem a ele viveriam. E isso devia partir do povo de Israel, que seria luz para o mundo. E, na verdade, o povo de Deus é seu representante na terra, e é desígnio de Deus que esse povo seja luz nas trevas morais deste mundo. Espalhados por todo o país, nas cidades, vilas e aldeias, são eles, como testemunhas de Deus, os condutos pelos quais ele comunicará a um mundo incrédulo o conhecimento de sua vontade e como maravilhas de sua graça, de acordo com a escritora Ellen Goldwyn, que, iluminada por Deus, escreveu o livro Patriarcas e Profetas, e esse texto na página 87. E em todas as promessas de Deus estava algo muito interessante. Ele disse a Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Gênesis 12:2 diz: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Em Babel, os homens queriam engrandecer-se a si mesmo construindo uma torre, mas foram humilhados por Deus. Mas Deus pegou um homem humilde, Abraão, e o engrandeceu. Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Tiago 4, verso 6. Podemos ver que, segundo a Bíblia, a grandeza com que Deus exaltou a Abraão não é a mesma grandeza que o mundo entende como tal. A grandeza que o mundo busca é totalmente diferente da grandeza que Deus tem colocado na vida de seus filhos. À vista de Deus, a grandeza tem a ver com o caráter, com a fé, com a obediência, humildade e amor pelos outros. Portanto, não busque sua própria grandeza, mas deixe que Deus te engrandeça. De fato, Jesus é o nosso precioso Salvador. Certeza, solicitude, segurança e paz se acham todas nele. Ele dissipa todas as nossas dúvidas, o penhor de todas as nossas esperanças. Quão precioso é o pensamento de que podemos tornar-nos participantes da natureza divina e assim vencer como Cristo venceu. Jesus é a plenitude de nossas expectativas, Ele é a melodia de nossos cânticos, a sombra de uma grande rocha em terra ressecada. Ele é a água viva para a alma sedenta. É o nosso refúgio em meio à tempestade, é a nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção. A verdade é que quando Cristo se torna nosso Salvador pessoal,
exibimos os louvores daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.